Notícias importantes do Fluminense nesse vídeo para você, tricolor que está aqui me assistindo, porque amanhã tem Fluminense no Brasileirão. A gente tem algumas novidades para trazer quanto a isso e também temos atualizações sobre a situação do zagueiro Vitor Mendes, né? Atleta do Fluminense emprestado pelo Atlético Mineiro, envolvido na operação Penalidade Máxima, que investiga apostas esportivas no país. Temos novidades sobre a pena que esse jogador pegou. Então vamos falar bastante aqui nesse vídeo. Eu convido desde já você a assisti-lo até o fim para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Fluminense. Combinado? Vamos lá, eu quero começar falando justamente do próprio Vitor Mendes, tá? A gente sabe que está rolando a operação penalidade máxima que visa investigar as manipulações em apostas esportivas aqui no Brasil. Vários jogadores já foram punidos, já foram julgados, e entre os atletas do Fluminense, né, a gente tem o Vitor Mendes, não é atleta do Fluminense, mas é um atleta que está no Fluminense. Ele foi citado na Operação Penalidade Máxima por conta de um cartão amarelo que ele teria recebido de propósito na época que jogava no Juventude, na temporada passada. Ele está afastado do Fluminense desde o dia 10 de maio, tem bastante tempo já que o Vitor Mendes está sem sequer treinar o Fluminense. Informações que rolam é que ele está sendo acompanhado por um personal trainer particular em Belém do Pará, né, que é de onde ele nasceu, mas agora já temos informações sobre a pena que o jogador vai pegar, né, devido a essa participação nesse escândalo, tá? Antes ele já tinha sido julgado e tinha sido condenado a R$ 40.000 de multa e 430 dias de suspensão dos gramados, ou seja, não poderia jogar por nenhum clube de futebol profissional por 430 dias. Só que o STJD julgou novamente e aumentou essa pena do Vitor Mendes. Agora o Vitor Mendes vai ter que pagar uma multa de R$ 70.000 e vai ficar 720 dias fora, o que dá mais ou menos ali 2 anos, né? Sem poder atuar. A multa em si, cara, eu acho um valor ridículo de baixo, né? R$ 70.000 para um jogador de Série A é um valor bem baixo, assim, falando numa boa. Mas a pena, né? Eu acho que o principal para o jogador é o gancho, é o tempo que ele vai ficar fora. 2 anos fora, né, sem poder atuar, isso pesa muito para um jogador. O Vitor Mendes é um jogador ainda jovem, então existe alguma chance dele voltar a atuar profissionalmente depois disso. Mas alguns outros jogadores envolvidos nesse escândalo, de idade mais avançada, viram, muito provavelmente, embora não tivessem sido banidos do esporte, com certeza vão ver o fim de suas carreiras. E agora, qual é o futuro do Vitor Mendes no Fluminense? Bom, futuro a longo prazo não há. O contrato do Vitor Mendes com o Fluminense é até o final de 2023. Até então, o Fluminense vem agindo de maneira muito cautelosa nesse caso, até porque se sabe que qualquer movimento errado, né, do Fluminense pode tomar um processo grande até do próprio jogador. Né? Se o Fluminense, por exemplo, rescinde com um atleta de maneira unilateral e depois ele se prova inocente, o Fluminense poderia tomar um processo, mas agora, com ele já julgado, já com a pena aplicada, tem que ver o que vai ser feito. Repito, ele não pertence ao Fluminense, ele está aqui por empréstimo. Até o final de 2023, ele é um jogador que pertence ao Atlético Mineiro e isso tem que ser visto lá com o Galo, né? O que vai acontecer? Se o jogador volta, se não volta. Voltar em tese, né? Na verdade, só romper esse contrato de empréstimo com o Fluminense. Já está no final da temporada, né? Já está caminhando para o fim. Isso em 3 meses já não vai ser mais problema do Fluminense. É uma pena, cara. Um jogador que tem qualidade, né? É um bom zagueiro, mas vai ficar aí 2 anos sem poder atuar devido a esse problema com as apostas esportivas, ou melhor, a manipulação das apostas esportivas no Brasil. Uma pena. Próxima notícia que eu quero trazer nesse vídeo aqui é sobre Fluminense e Cuiabá, ou melhor, Cuiabá e Fluminense, partida válida pelo Brasileirão a ser disputada amanhã. Eu tenho a primeiro de tudo aqui a informação de quem apita esse jogo, tá? A CBF já definiu o árbitro da partida e será o Paulo César Zanovelli. O histórico dele em jogos do Fluminense é muito bom, tá? Eu gostei desse histórico. São 4 jogos, 3 vitórias e apenas uma derrota. Essa derrota foi uma derrota para o Atlético Goianiense em 2021 por 1-0 no Brasileirão também, tá? O histórico de uso do VAR desse árbitro em partidas do Fluminense são 3 usos do VAR, né? 3 vezes ele foi ao VAR, 2 vezes a favor, uma vez contra, ou seja, eu gostei. Não parece ser um árbitro que o Fluminense tem azar ou vai mal, né? É um retrospecto bastante interessante. A gente sabe que na hora H, né, isso influencia bem pouco. A arbitragem é bom saber quem é, claro, tem alguns árbitros que influenciam mais no jogo, mas o importante é o Fluminense jogar a sério a partida
e o Fluminense vencer, né? Jogar futebol e vencer, porque a gente tem futebol para isso, para ganhar o Cuiabá, mesmo que seja lá em Cuiabá, esse jogo. E o Fluminense vai com o time reserva, o que não muda nada do que eu acabei de falar. O time reserva tem futebol, sim, para vencer o Cuiabá, mas já temos novidades, né? O Fluminense embarcou hoje para Cuiabá para essa partida, então a gente já sabe os jogadores que estão relacionados. Como já se esperava, todo mundo reserva, tá? Os únicos titulares relacionados para esse jogo são o Samuel Xavier, porque foi expulso na Libertadores, então não joga na próxima quarta-feira, vai jogar pelo Brasileirão. E o Paulo Henrique Ganso também foi relacionado, um jogador que está com bastante tempo de inatividade, apesar de ter jogado o último jogo, pode ser um cara que a gente vai ver entrar em campo na partida de amanhã, até para ganhar um pouco mais de ritmo. Quem também foi relacionado, e é importante a gente ficar de olho, é o Alexander, né? Muita gente querendo o Alexander de titular contra o Inter, inclusive eu, mas o Alexander está relacionado para essa partida e ele está na provável escalação, está cotado para jogar contra o Cuiabá. Isso pode ser um péssimo sinal, né? Pode ser sinal de que o Fernando Diniz não está pensando em utilizá-lo como titular na quarta-feira contra o Internacional. E aí, isso sim, tá? Me preocupa. Importante também lembrar que não está relacionado, não por opção técnica, mas a gente já imagina que não seria relacionado por opção técnica, já que está indo só o time reserva, mas o Fábio vai cumprir suspensão nessa partida. Ele tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo do Fluminense contra o Cruzeiro, está suspenso para esse jogo, estará cumprindo suspensão, o que acabou vindo a calhar, né? Já que o Fluminense já ia mandar os reservas mesmo, a gente viu contra o Atlético Paranaense que até o goleiro eles estão poupando, né? Quando mandou os reservas da outra vez, até o goleiro foi poupado, então o Fábio não atuaria de qualquer maneira, mas está cumprindo suspensão e não atuará na partida de amanhã. O Pedro Rangel vai ter mais uma nova oportunidade, ele que eu achei inseguro contra o Atlético Paranaense, mas muita gente trouxe um argumento bem plausível. Além de ser um goleiro que está com pouco ritmo de jogo, está atuando poucas vezes, tinha toda a questão lá de ser gramado sintético, ser diferente, né? Agora a gente vai ver o Pedro Rangel num estádio que não é gramado sintético, Arana Pantanal não tem gramado sintético, pode ser um desafio bastante interessante. A provável escalação do Fluminense tem Pedro Rangel no gol, aí o Samuel Xavier na lateral, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa, também outro jogador muito pedido por alguns no time titular do Fluminense, mas que ainda não é titular. O Fernando Diniz continua com o Marcelo na lateral esquerda, Diogo Barbosa é reserva, Diogo reserva é complicado, né? Diogo Barbosa é reserva e vai para essa partida. No meio campo, Martinelli, Alexander e Daniel ou Lima, e lá na frente, Léo Fernandes, Johnny Gonzalez e Lelê. Essa incógnita entre Danielzinho e Lima, para mim ela não existe, né? Se o Lima, ele vai jogar. O Lima até outro dia era titular desse time, ele não vai ser reserva do time reserva. Agora, como que vai fazer aqui? Se o Diniz vai aprontar alguma surpresa no jogo contra o Atlético Paranaense, teve surpresa, né? Do nada apareceu um Johnny Gonzalez de ala, três zagueiros, uma doideira. Mas a princípio a provável escalação é essa que eu falei, né? Tem essa dúvida no meio entre Danielzinho e Lima, e o Alexandre está cotado. Então o Paulo Henrique Ganso no banco para esse jogo, mas podendo ganhar alguns minutos ali para dar um pouco mais de ritmo de jogo a ele, visando a partida de quarta-feira. No meu time ideal para quarta, o Ganso jogaria, apesar de eu não ser grande fã do jogador, e o Alexander também. Eu botaria voltaria para o 4-3-3 que o Fluminense jogava no começo do ano e abandonaria o 4-2-4. Então, dois desses jogadores relacionados, né, entrariam no meu time titular. Bom, acho talvez o Diniz não faça isso, sinceramente. Eu tenho um pouco de medo dele manter o 4-2-4, mas eu acho que é possível que isso ocorra sim. Então, Fluminense jogando amanhã, eu sei que a torcida está muito focada na partida de quarta-feira contra o Internacional, mas tem Brasileirão amanhã, Fluminense e Cuiabá, partida importante para a gente continuar na briga por uma vaga à Libertadores via Brasileirão. Agora, falando de Libertadores, vale reforçar aqui rapidinho, trazer a informação de que a torcida tricolor está preparando um aeroflu na segunda-feira para levar uma energia positiva aos jogadores antes do embarque para Porto Alegre, tá? O aeroflu está marcado para 4h30 da tarde lá no Galeão. E a gente, claro, vai ter cobertura aqui da Central, a gente vai estar lá produzindo conteúdo para vocês que porventura acabarem por não ir, mas querem ficar por dentro da festa, de como vai ser. A gente estará lá no Galeão para acompanhar o embarque da delegação tricolor rumo a, se Deus quiser, a classificação para a final da Copa Libertadores da América. Meus amigos, minhas amigas, essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui para vocês. Agora, claro, deixo o convite para você deixar um comentário. Gosta da escalação que o Fernando Diniz está preparando para o jogo de amanhã? Não gosta, mudaria? Deixa aí seu comentário para a gente trocar aquela ideia. Tá confiante? Me conta aí
deixa o joinha nesse vídeo, deixa o like e eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto!